Bem, então, gente, hoje, dia 20 de abril, é uma festa nas nossas vidas. Eu tenho em 48 horas os dias mais festivos do ano. Hoje, a fraternidade faz 40 anos e o meu filho mais velho faz 30. Então, hoje é aniversário do meu filho e da fraternidade. Amanhã é aniversário da minha mais nova. Ela vai fazer 19 anos. Então, olha para vocês verem, 2 dias com 3 festividades, né? A fraternidade, o Lucas e a Ana Beatriz. E quando chega o Natal, aí eu tenho o aniversário da Laura, 22 de dezembro. Então, aqui em casa é assim, é tudo por atacado, né? É Natal, é aniversário de Laura, é, é festa do caboclo, é festa de filho, amanhã é festa da outra. Então, 2 filhos que nasceram quase, né? Faltando 24 horas de um do outro, não é fácil, não. E um faz 30, a outra faz 19. Aí vocês já viram, né? Então, passei esses anos aí no aperto. Festa do caboclo, festa dos filhos, festa do outro filho. Graças a Deus tá indo tudo bem. Agora já passou. Gente, antes da gente começar, eu quero comunicar que eu tô chegando da fraternidade agora. Nós fomos lá, eu, Preta, Leninha, Camila, Rose, para acender uma vela, né, para agradecer, e nós conversamos com o caboclo, tá? Eu ainda não sei o que foi conversado, mas ele disse que está tudo bem, tá? Que está esperando passar. E depois eu dou mais notícias, tá? Mas hoje, então, nós fomos lá, nossa fraternidade tá linda, tá limpinha, tá bem arrumadinha, tá? Nós fomos lá só mesmo para agradecer a ele por tudo que ele tem feito por nós. E ele deixou alguma mensagem, e aí eu vou receber essa mensagem depois, tá bom? Agora prestem atenção, que coisa bacana. O mesmo evangelho que eu passei hoje de manhã no grupo da fraternidade foi o evangelho que abriu a noite, agora à noite. Então, para vocês verem que nós estamos mesmo conectados com o plano espiritual. Foi o mesmo evangelho. Então, nosso evangelho do dia, da semana ou do momento. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Quem está no grupo de WhatsApp da fraternidade, eu fiz uma leitura e falei algumas coisas sobre o evangelho de hoje, tá bom? Vamos começar nosso estudo, Vou abrir aqui porque tá calor. Na mesma hora que eu sinto calor, eu sinto frio, aqui tá desse jeito. Vamos começar então o nosso estudo? A Graziele apareceu, né? Então anota aí o nome do pessoal, tá? Para prece, ok? E idade também, para a gente continuar as nossas preces, tá, gente? Vamos lá então. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Cristo esteja conosco, nos abençoando hoje, neste final de dia, onde nós temos muito a te agradecer, Senhor, por ter nos dado um dia a oportunidade de abrirmos as nossas portas através do canal mediúnico. E neste canal encontramos amigos, e encontramos a tua luz, e encontramos espíritos dispostos a nos ensinar e a nos suportar. Obrigada por tudo, Senhor. Abençoe as nossas famílias, porque neste momento o mais importante são as famílias, onde Jesus pediu para que nós estivéssemos, que nós possamos cuidar das nossas famílias, com muito amor, com muito carinho, porque esta é a nossa missão deste momento, cuidar da nossa família. Que Deus Pai de infinito amor e misericórdia abençoe o lar de cada um que está aqui neste momento, conectado nessa energia de conhecimento
e dos ensinamentos do Cristo. Que na tua casa haja paz. Iluminação para todos encarnados e desencarnados. Que na minha casa haja paz. Iluminação para os encarnados e desencarnados. Que assim seja. Vamos lá então? Semana passada, então, como eu disse, hoje é um dia muito feliz para mim, amanhã também. Hoje é a festa do caboclo, né? O aniversário da fraternidade de 40 anos, que nós vamos comemorar ano que vem, tá bom? E 30 anos do meu filho mais velho e amanhã 19 anos da filha mais nova. Então, vocês verem que a coisa aqui não tá fácil, né? Graças a Deus. E nós fomos lá na fraternidade e conversamos com o Caboclo Tupinambás, tá? Para agradecê-lo por tudo que ele tem feito por nós. Tem algumas orientações, mas eu ainda não sei. Vou pegar depois. Aí, quando eu pegar, eu passo para todo mundo, tá ok? Então, vamos lá. Semana passada, nós trabalhamos com os endemoniados de Gadarenos. Vocês vão lembrar que é aquele onde havia 2 pessoas cercadas de muitos espíritos. E os espíritos sabiam que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus poderia mandá-los para o abismo. E eles pediram então que Jesus pudesse mandá-los ir para os porcos. E aí os porcos, Jesus autorizou eles irem para os porcos e os porcos pularam no abismo e morreram todos. E isto fez com que os espíritos então chegassem até o plano umbralino e não para o abismo. E eu fui pesquisar porque eu quero que vocês entendam que aqui nesse momento a gente estuda, tá? Palestra é palestra, estudo é estudo. Então, eu estudo junto com vocês, tá? Porque se eu estudasse antes, eu acho que não seria estudo, concorda? Porque estudo é cada um dando a sua opinião, nos ajudando a pensar. Então, eu prefiro estudar com todo mundo, também entendendo que eu tenho a minha santa ignorância, né? E a gente troca de conhecimento. Por isso que eu sempre falo, gente, alguém tem alguma coisa para falar, porque é para me ajudar. Porque, na verdade, nós estamos aqui estudando. Quando é palestra, eu vou lá e estudo para palestra. Tá ok? Então, eu fui ver isso aqui. E aí eu achei 2 detalhes muito interessantes. Primeiro, os judeus não comiam carne de porco. E não comem até hoje. Porque a carne de porco, segundo Moisés, é uma carne impura. Então, os judeus não comem carne de porco. E como é que então eles estavam criando porcos? Se lá, né, era um lugar que a maioria era judeu. Então, por que estavam criando porcos? E aí eles dizem que foi pelo motivo que Jesus puniu os porqueiros. Por quê? Porque eles sabiam que os judeus não comiam porcos, eles mesmos não comiam, mas eles criavam para vender para os gentios. Entendeu? Então seria uma hipocrisia. Porque se eu não como uma coisa, porque eu acho que é impuro, mas aí eu dou para o outro. Entendeu? Então, eles falam que de primeiro, que Jesus puniu os porqueiros, né? Porque eles ganhavam dinheiro em cima daquilo que eles não acreditavam. Entendeu? Ei, Laurinha! Ei, filha, tudo bem? Prazer te ter aqui, amor. Então, olha só. Então, os porqueiros eram, né? Não comem, porém criavam para vender para os gentios. Como se diz, eu não como, mas aquele lá que é sujo, ele pode comer e eu ganho dinheiro em cima dele. Ok? E o fato deles não comerem carne de porco, então,
É o que eu falei, né? Era isso, que Jesus falou que os Espíritos falaram que era uma forma de punir os porqueiros também, tá? Porque os judeus não comem carne até hoje. E lá no livro Paulo Estevão, Paulo vai dizer, né, que Jesus nos libertou de todas as coisas, inclusive de comer o que a gente quiser, né? E Jesus nos libertou do dia de sábado também, que alguém falou do adventista, né? Jesus nos libertou também do dia de sábado, porque todo dia é dia de viver, todo dia é dia de trabalhar. Não existe um dia de descanso para Deus, como está escrito na Gênesis, né? Não foi Deus que descansou, foi a terra que ficou, né, coberta por um bom tempo para acabar de produzir. É a mesma coisa que a gente pensar assim: fiz um bolo, misturei tudo, agora ele vai para o forno ficar ali quietinho para ir acontecendo a fermentação e ele ir crescendo. Então, no período de descanso, foi o descanso do planeta, onde ele foi envolvido numa camada fina, né, de nuvem ou de luz, seja o que for, né, que depois eu vou ler lá no livro no Caminho da Luz, e aí ele vai dizer: esse descanso foi do planeta, para poder a vegetação crescer, para poder os mares se resolver, os rios começar, para as coisas se acalmar depois do tumulto, entendeu? E aí eles entenderam não que teve um descanso, não teve descanso, tá? Né? Na obra de Deus, Jesus fala: se ele trabalha até agora, eu também. Então vamos lá, gente, vamos continuar. O paralítico de Cafarnaum, Simone Mariângela. É o mesmo quando se ganha dinheiro vendendo bebida alcoólica e cigarro. É exatamente isso. Eu sei que faz mal, eu sei que eu não gosto, mas eu vou lá e vendo. Então eu ganho dinheiro em cima daquilo que eu sei que tá errado. Entendeu? É isso mesmo, Wallace. É a pessoa que vende droga, mas não usa droga. Entendeu? Então, aliás, dizem que a pessoa rica por droga, ela não usa droga, ela só vende, né? Porque se ela usar, ela acaba ficando pobre. Ô, tia Imaculada, já chegou em casa, Imaculada? Nossa, foi rápido. Então vamos lá, gente. O paralítico de Cafarnaum, nós vamos entrar no capítulo 9, tá? E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. E eis que alguns dos escribas diziam: mas Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado te são os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. Boa noite, Otília. Olha, gente, aqui tem muito ensinamento. Inclusive, essa primeira parte, até o versículo 2, nós estudamos lá na Fraternidade com um rapaz que se chama Yuri. O nome dele é Yuri Gagarin. Vocês vão se lembrar dele, que ele nos deu esse ensinamento lá na Fraternidade. Ele vai falar assim: ô Vivian, foi uma saudade imensa, viu? Quando a gente entrou lá, nossa, a gente não queria sair. Que saudade daquele lugar. Nossa, tá muito bonita, tá? Tá do mesmo jeito, limpinha, limpinha. A Fraternidade tá linda, gente, graças a Deus. E ela vai permanecer assim.
Então vamos lá. E entrando no barco, passou para outra margem e chegou à sua cidade. Qual que era a cidade de Jesus? Jerusalém, né? E eis que lhe trouxeram um paralítico, deitado numa cama. Ou é Jerusalém ou é Cafarnaum. Ah, não, é o paralítico de Cafarnaum. Então, porque Jesus trabalhou mais em Cafarnaum, entendeu? Então, a cidade que ele mais trabalhou foi lá. Então, quando ele chegou à cidade dele, que foi Cafarnaum, lembrei que agora, tá vendo como que a gente tem que estudar? E trouxeram um paralítico deitado numa cama. Olha só, Jesus curou o paralítico, tudo bem. Mas quem fez a obra? Aqueles que levaram o paralítico. Então, neste caso, o ensinamento é para aqueles que levaram. Olha só, eles carregaram a maca, né, até a cidade onde que Jesus estava. 4 pessoas carregando a maca com um paralítico até a cidade onde Jesus estava. Essas pessoas, elas acreditaram que Jesus podia curá-las, curar aquele paralítico. Mas presta atenção, olha o esforço que eles fizeram para levar esse paralítico até Jesus. Eles não pensaram se estava ganhando dinheiro, se não estava ganhando dinheiro, se era problema deles, se deixou de ser problema deles, né? Eles queriam apenas que ver ele curado. Então, aqui nós somos chamados a trabalho. Nós somos convocados. Nós podemos ser aqueles que vão pegar na maca e levar a pessoa até Jesus. Nós podemos ser aquela pessoa que nós vamos acreditar que Jesus pode ajudar essa pessoa. Entendeu? Nós somos os trabalhadores do Cristo. Nós podemos ir de encontro àquele necessitado e caminhar ele até um lugar. Entendeu? Na fraternidade, gente, ou em qualquer outra fraternidade, não existe propaganda, não existe placa, né, dizendo que é aqui ou deixou de ser. Quem entra é porque foi convidado, mas eles precisam, às vezes, de alguém para levar. Né? Quantas vezes a gente já ouviu isso lá na fraternidade? Eu vim trazer o meu amigo e acabei ficando. Eu vim trazer uma pessoa que estava doente e fiquei. E quem foi cuidado fui eu. Eu vim trazer fulano. Nós temos várias histórias dessa lá na fraternidade. Então, aqui o ensinamento é aqueles 4 que levaram o paralítico até Jesus. Entendeu? Então, ó, trouxeram um paralítico deitado numa cama. Carregaram essa cama até Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, a fé de quem, gente? Foi do paralítico? Foi a fé daqueles que estavam carregando a cama. Esses tiveram fé, que estes falaram, vamos carregar. Não é fácil carregar uma cama e um paralítico. É pesado, é difícil, o caminho é íngreme, porque lá nas terras de Jesus não existe asfalto, coloca uma rodinha e vai, não. É tudo pedregoso, é tudo estrada de poeira, estrada de terra, e eles carregando com muito esforço, e aí Jesus, vendo a fé deles, disse, filho, tem bom ânimo. Ou seja, ó, existem pessoas que estão cuidando de você, né? Perdoado te são os seus pecados. Ele estava paralítico porque ele não tinha pecado?
A gente sabe que as deformidades físicas é por causa dos nossos atentados contra a lei divina. Então, nesse momento, Jesus perdoou o pecado do paralítico. Como eu já falei, né, que Jesus veio para perdoar as nossas enfermidades, e grande parte ele levou, mas são as enfermidades espirituais. E enquanto esteve na terra, ele era a luz do mundo, e na luz do mundo ele curou no próprio corpo físico. Ele estava na matéria, curou na matéria, né? E levou consigo as nossas dores espirituais. Então, nesse momento, Jesus perdoa os pecados do paralítico. Perdoados os seus pecados, ele então entra de acordo com a lei e imediatamente o seu corpo físico é restabelecido. Gente, nós podemos dizer que isso é um milagre? Sim. Por quê? Porque a ciência não explica como é que uma pessoa paralítica, com uma palavra, começa a andar. Então, não é explicado. O que não é explicado, então fica na conta do milagre. Ou seja, foi realizado algo que não se esperava. Jesus realizou muitos milagres, mas nós entendemos que os milagres que ele fazia e que ele faz até hoje é por conta de que a pessoa está vivendo ali naquela situação de paralisia porque foi injusto, entendeu? Foi injusto. Por que ela chegou nessa condição para ele? Nós vamos perceber que algumas pessoas nos milagres de Jesus, elas já estavam, inclusive elas vieram, né, já nessa condição de necessidade para que fossem curados e servissem de instrumento para a fé de muitos. Mas nós sabemos também que alguns Jesus verdadeiramente curou. Entendeu? Então, quando ele fala, perdoados estão os seus pecados, foi da própria bondade dele. Quando ele fala, levanta-se e vá. Ou quando ele fala, o que queres de mim? Entendeu? Então, em vários momentos, a gente vê Jesus simplesmente curando, porque assim devia ser, e outros momentos em que ele cura pela vontade dele. Entendeu? Então, neste caso, ele curou pela vontade dele. E ele disse, perdoados estão os seus pecados. Se há perdão dos pecados, o que acontece? O corpo físico vai sofrer? Não. Uma mancha é tirada do espírito, uma marca. E essa marca retirada do espírito, então, permite expansão maior do espírito. Quando esse espírito se expande, o corpo físico segue junto. Então, a cura é no espírito, onde aquela crosta que segurava a paralisia do corpo, ela é solta e aquilo então dá mobilidade ao corpo físico. Deu para entender, gente? Tá tudo claro aí? Me falem aí como é que tá, por favor. Se tá todo mundo entendendo ou se tem alguma dificuldade, tá? Então, retomando, a cura é feita no campo da espiritualidade, onde perdoado o pecado que deixa a marca, que deixa o sujo, que deixa a graxa, o incrustado, aquilo que trava o corpo de se expandir, então aquela marca é retirada e aquilo então permite que o espírito se expanda e o corpo físico se expanda também, tá? Então a cura é feita no espírito e logo depois o corpo físico acompanha essa cura, tá? Então vamos lá.
Então, até aqui foi pela fé dos maqueiros, pela fé daqueles que carregaram o paralítico e pela bondade de Jesus, pelo amor dele, que diz: e Jesus, vendo a fé deles, deles quem? Dos que trouxeram o paralítico até Jesus. Essa é a nossa tarefa. Nós temos que encaminhar pessoas para Jesus, mas a gente não tem que encaminhar forçosamente. Vamos lá, porque Jesus vai te curar, e vamos lá. Não, é por amor ao doente. Entendeu? É ao doente, por amor a ele. Eu vou lá porque eu quero algo melhor para você. Entendeu? Eu verdadeiramente quero o seu bem. Entendeu, gente? Não é porque, tá vendo, eu vou carregar, ele vai ser curado, depois ele vai ficar eternamente grato a mim. Não é isso. Muitas das vezes, quando a gente acha que a gente está levando, quem está sendo curado é nós. Nós é que estamos sendo levados. Entendeu? A gente acha que a gente está levando alguém, essa pessoa que está levando a gente. Entendeu? Eu mesmo já escutei isso lá na fraternidade. Aí eu vim trazer fulano. Você acredita que essa pessoa nunca mais voltou e quem ficou fui eu? Entendeu? Então é isso. Eu tenho que ter amor à pessoa e encaminhá-la para Jesus, porque eu sei que ele pode cuidar, mas eu sei que ele pode cuidar da pessoa. Então, esses homens aqui tinham amor ao paralítico e fizeram uma tentativa por amor a ele. Entendeu, gente? É bem diferente, né? Eu falo assim, vamos lá na fraternidade que eu vou te levar lá, porque assim sua vida vai melhorar, você vai ficar eternamente grato a mim. Não é isso, pelo amor de Deus, tá? Eu vou te levar porque eu sei que você vai ficar melhor, isso vai te fazer muito bem e eu quero que você esteja muito bem. O problema é quando a pessoa não quer. Ô Grazi, não existe não quer, tá, gente? O que existe é tempo. A pessoa não está pronta, tá? Se ela está pronta, a espiritualidade, a vida espiritual e religiosa abre para ela. Ela não está pronta. Então esteja pronta você, porque quando ela precisar, você vai estar pronto. Entendeu, gente? A gente se prepara para os outros. Hoje é um dia muito especial para mim. Mas não é porque eu trabalho com Caboclo Tupinambás, não. Não é por causa disso. É porque ele mudou a minha vida. E como que ele mudou a minha vida? Eu não sei como eu seria se eu não tivesse mediunidade. Então hoje, eu ainda escrevi isso hoje para os meus filhos, porque eu escrevo isso para eles todo ano. Um dia eles me perguntaram, quando eles estavam mais ou menos adolescente, criança, mãe, quem você ama mais? Filho pergunta isso, né? Quem você ama mais? O mais velho, a do meio ou a mais nova? Eu respondi, eu amo mais o caboclo. Aqui em casa virou uma confusão, óbvio. Mas por que eu falei com eles que eu amo mais o caboclo? Porque ele me ensinou a ser quem eu sou. E sendo quem eu sou, eu pude ser a mãe que eu fui para vocês. Entendeu? Ele me ensinou a ser melhor. E sendo melhor, eu fui uma mãe melhor para vocês. E se eu não tivesse conhecido ele, como que eu teria sido uma mãe melhor? Então eu amo mais a ele porque foi ele que me transformou para que eu pudesse ser melhor para as pessoas. Entendeu? Então, hoje mesmo eles falam, hoje em dia eles falam, quem mamãe ama mais? O caboclo primeiro, depois é quem? Depois é o Lucas.
tá, né? Não, é todo mundo junto, mas primeiro é o caboclo, tá bom? Todo mundo aqui em casa já sabe disso. Né, Laura? Quer escrever aí? Falar que eu não sou mentirosa. E eis que alguns dos escribas disseram: ele blasfema. Por que eles blasfemam? Ele blasfema. Os escribas disseram: porque só quem perdoa é Deus. Para os fariseus e para os escribas, né, saduceus, só quem perdoa. Laura, para com isso, né? Engraçadinha. Então, para eles, quem perdoa é Deus. Entendeu? Porém, então, como é que chega uma pessoa que eles nem sabiam quem era e fala: eu perdoo os seus pecados? Aí eu falo: Jesus também pegou pesado, né? O povo já era ignorante. Ele ainda vira e fala: eu perdoo os seus pecados. Né? Então você fala assim: mas ele trouxe a verdade, ele tinha que enfrentar os homens. Né? Então, quando ele enfrenta os homens, é nessa hora que ele fala: não, fui eu que perdoei. E aí Jesus fala da seguinte forma, e ele, porque ele lia pensamentos, óbvio, né, gente? Então, ele fala: mas por que vocês estão pensando mal de mim? Qual que é a diferença entre eu falar: está perdoado os seus pecados, ou levanta-te e anda? Qual que é a diferença? E aí ele fala: pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoado-te estão os seus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, ainda falou com o paralítico: pega a sua cama, porque agora você pode pegar ela, leva embora para sua casa. Entendeu? Então, para os escribas, ele não poderia ter dito: perdoados estão os seus pecados. Ele deveria ter dito: levanta-te e anda. Mas aí Jesus disse: não, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar os pecados, eu digo: perdoados estão os seus pecados. Gente, hoje, 2020 anos depois, o homem lá na Lua, NASA explodindo para tudo quanto é lado, ciência explodindo para tudo quanto é lado, né? Quantas ciências surgiram depois da vinda de Jesus na Terra? Se hoje nós escutássemos uma pessoa falar: perdoados estão os seus pecados, o que é que nós falaríamos? O que é que nós faríamos? Hein? O que é que nós faríamos? Por isso que hoje Jesus diz para a gente tomar cuidado com os falsos profetas, porque são aqueles que dizem: pega, tira a sua muleta e anda. Eu vou contar para vocês um caso que eu participei, porque eu estava no hospital trabalhando com ortopedia. Vocês já viram aqueles aparelhos, chama gaiola, que na verdade chama Ilizarov, que são aquela gaiola que fica na perna das pessoas, vocês já viram, né? Então, lá no hospital a gente trabalhava com esse Ilizarov. E aí, esse rapaz ficou 1 ano com o Ilizarov. E quando ele tirou, os médicos avisaram para ele: não ponha o pé no chão, em hipótese alguma. Você vai andar com a muleta e não ponha o pé no chão, porque o seu osso está fraco. Ele vai fortificar com o tempo, mas você não vai poder pôr o pé no chão durante 1 ano. Você vai ter que andar mais 1 ano com a muleta, sem pôr o pé no chão. Tudo bem? Tudo bem. Pois aí o que aconteceu? Ele foi a uma igreja
e disseram para ele: solta, solta a muleta e anda. O que aconteceu? Ele soltou a muleta, deu um passo e caiu no chão. Voltou para o hospital, pôs Lizarov novamente e ficou mais 2 anos de Lizarov. Ele ficou com tanta vergonha que ele não quis me dizer, né, que não queria dizer a princípio, qual foi o motivo do osso ter rompido. Porque não havia outra explicação a não ser ele colocou o pé no chão. E os médicos me chamaram como psicóloga para descobrir por que ele pôs o pé no chão. E ele não queria dizer, até que um dia ele me contou essa história, que ele ficou com tanta vergonha dele ter sido tão ingênuo que ele perdeu o tratamento dele e ficou mais 2 anos de Lizarov. Ei, Alexandre, seja bem-vindo, meu amigo! Prazer ter você aqui conosco. Então, presta atenção, gente. Quando Jesus diz, perdoados estão os seus pecados, obrigado, meu amor, muito obrigada. Alexandre é um grande parceiro meu, me ajudou muito na minha mediunidade, na minha vida, nas horas mais difíceis. Por isso eu tenho um grande carinho por esse meu amigo. Muito obrigado. Voltou para o hospital, Maria Ângela. Voltou, colocou o Lizarov de novo e ficou mais 2 anos de Lizarov. Então, nós temos que pensar da seguinte forma, gente, foi o Alexandre que fez o casamento da Laura, isso mesmo, ele que foi o que fez o casamento da Laura, o culto, né, do evangelho no casamento. Então, olha só, gente, então quando Jesus fala, perdoado os seus pecados, ou levanta-te e anda, porque curou a alma, né? O espírito foi curado e logo depois o corpo físico se expande, sai da paralisia, porque o que prendia era o pecado. Liberto do pecado, liberta o corpo físico. Mas nós ainda encarnados, nós temos que trabalhar os nossos pecados, né? E como a gente vai trabalhando com os nossos pecados, é compreendendo que nós temos que passar por isso, mas que passou, acabou. Entendeu? Aí acabou. O que nós estamos conseguindo aqui, gente, é o que não pode ser de todo perdoado, mas foi minimizado. Porque Jesus fala, venha a mim todos vós que estão cansados e fatigados, e eu os aliviarei. Aliviar, não é retirar. Então é aliviar. Então, seja o que for que a gente está passando hoje, está aliviado. Então, só passa porque acaba. E quando acaba, eu tenho o direito de ter novamente um corpo físico saudável, uma mente saudável, um espírito liberto. Entendeu, gente? Então, se nós temos hoje alguma dificuldade, lembre-se, já foi aliviado. E segundo, vai passar. Trabalha com tranquilidade a sua vida, com gratidão a Jesus e a Deus, que já aliviou a nossa carga, né? Já aliviou e logo depois passa. O que é uma vida encarnada que passa tão rápido, né? Então, quando Jesus estava no planeta, ele despertou todos nós a partir dos milagres e dos feitos e de suas palavras. Agora, nós temos que entender que ele continua trabalhando com a gente e já aliviando nossos problemas para a gente poder continuar, né? É o bem e o mal sofrer. Muito bem.
Onde está a minha cegueira? Onde está a minha paralisia? Exatamente, né? Onde está? Eu não vejo, eu não ando, eu não faço, por quê? Então, eu tenho que saber quais são as coisas que permeiam a minha vida, né? Se eu tenho uma lesão hoje que ela é permanente enquanto eu estou nesse corpo físico. Na hora que eu sair dele, acabou. E essa lesão permanente ainda me permite fazer grandes coisas, né? Tem gente que vem sem o braço, sem a perna e faz grandes feitos, né? Como a gente está vendo hoje. Por quê? Porque entenderam que isto é para bem próprio, é para o nosso próprio bem, tá? E se a gente se revoltar, pior fica. Então, aceita a nossa condição, porque ela já foi aliviada e nós já sabemos que vai passar, e passando nós estamos libertos, né, das amarras que nos prendem ao passado. E aí a gente tem uma vida futura. Assim como Jesus nos diz, as promessas dele é para o futuro. O nosso futuro pode ser agora. Ou seja, eu estou plantando hoje para colher amanhã. Eu estou bem com a lesão, eu estou bem como eu estou e vou continuar seguindo a minha vida. O Alexandre está dizendo, Jesus organiza sempre pelo cumprimento da lei, embaixo de misericórdia sempre, né? Exatamente. Ele cumpre a lei, mas com misericórdia, né? Meu fardo, meu jugo é leve e meu jugo é suave e meu fardo é leve, né? Então vamos lá, gente. E aí, né? E aí ele foi e falou pro paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para a tua casa, o paralítico. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Então, o que é para quê e não por quê? Lucimar, então é o para quê e não por quê. Como é isso? As lesões, a paralisia, né? Você tem um caso em casa, me explica isso. Então é o que e não por quê. Vocês olham, por favor, meu horário, porque nós vamos passar agora para a vocação de Mateus, tá? Grazi, posso ir aqui no meu tempo, posso ir aqui na vocação de Mateus. Tá explicado o paralítico de Cafarnaum? Os maqueiros, o trabalho deles é o nosso trabalho, a fé deles, o amor deles, e depois Jesus dizendo que perdoados estão os seus pecados, né? E agora então nós vamos passar para a vocação de Mateus, que é o versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Gente, essa passagem ela é lindíssima. Eu tenho 14 minutos, dá tempo. Jesus passou no trabalho de Mateus, que era na alfândega. Mateus, ele recolhia os impostos para os romanos, né? E para os romanos e para os judeus, os
judeus também, lá do Sinédrio. O povo era, era governado por Roma e pelo Sinédrio, né? Então, olha pra você como é que o povo era sofrido. O povo tinha dois governos, dois poderes, né? Dois, dois senhores, né? E o, o Mateus, né, que é esse apóstolo que está aqui falando, que está escrevendo, que é esse apóstolo mesmo, ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ah, tá. Eu vou responder você, Lucimar, só um instantinho, tá? Então, Mateus já tinha ouvido falar de Jesus. E aí ele ficou maravilhado com as coisas que ele ouviu de Jesus, né? E, e ele estava pensando nesse homem. E aí Jesus chega perto dele e disse: segue-me. E ele levanta, deixa o serviço dele e vai embora. Por que que ele era mal visto, esse cobrador de impostos? Porque ele cobrava o imposto devido e mais uma parte para ele. Isso era, gente, normal naquele tempo. O cobrador de impostos aumentava o imposto da pessoa, porque uma parte era entregue lá para o Sinédrio, para Roma, e a outra parte ficava para o cobrador. Entendeu? Então, por isso que ele era mal visto, porque sabia que ele era desonesto. E ele não era bem visto pela sociedade, porque ele era um cobrador de impostos que ele era duro. Ele cobrava mesmo. Então tinha que cumprir e tinha que pagar. E ele também pegava a parte dele. Mateus era rico, ele tinha dinheiro, né? Então, ele ele primeiro se maravilhou com Jesus, mas nunca pensou que Jesus fosse chamar ele. Porque falou: eu, cobrador de imposto, que faço esse tanto de coisa errada, ele não vai me chamar mesmo. E aí Jesus só passa e fala: segue-me, segue-me. E ele levanta imediatamente, larga tudo e vai seguir Jesus. Lógico, né, gente, que o fermento dos fariseus está em todo lugar, tá? Miliciano da época, isso mesmo. Então, o fermento dos fariseus está em todo lugar. Presta atenção. Se é um dia de hoje, você vê uma pessoa de bem andando com um traficante, que você sabe que ele é da pesada, e aí essa pessoa de bem tá andando com esse traficante, o que você vai falar? Ah, mas né, porque então essa pessoa está ganhando alguma coisa em cima disso? Então, seja lá o que for, Jesus deixou eles falarem e Mateus também e simplesmente seguiram seu caminho. E ele disse: e aconteceu, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e seus discípulos. Ora, publicanos e pecadores. Pecadores, para mim o que eles estão dizendo aqui são os gentios, né? Aqueles que não tinham nascido na no, na condição de judeu, né? Não nasceu na condição de judeu, porque a família, né, gente, uma atrás da outra, lembra que eu falei? Nasceu nessa família, é dessa família, não nasceu, não é. Então, nasceu dessa família, é judeu ou não é judeu. Então, os gentios, que para eles naquele tempo eram os pecadores, e os publicanos, né, que estavam do Sinédrio. E aí eles sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, fermento dos fariseus, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Gente, fermento dos fariseus, que viam em tudo dificuldade, em tudo erro.
né? Tem na série de Maria Madalena, eles ainda ficam com aquele sinal, né? Da cobra indo dar o bote, né? Tudo eles estavam de olho, tudo eles estavam prontos para poder dar uma picada, para dar um bote, né? Eram as víboras, né? Então, em tudo eles viam maldade, em tudo uma forma de questionar. Então, falando, por que ele está andando com eles? Esse aqui é de má vida, todo mundo sabe que ele cobra impostos e ele é desonesto. O outro já é pecador porque nem conhece, né? Deus que não participa do Sinédrio, não conhece as leis de Moisés, né? Então tá fora da lei totalmente. E aí Jesus fala: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Essa parte aqui, no versículo 12, nós vamos falar na próxima semana, porque nós vamos descobrir quem são os doentes, né? Os sãos e os doentes, né, gente? Quem são os doentes? Na próxima semana nós vamos falar. Antes disso, deixa eu responder aqui a Lucimar. A Lucimar tem um cadeirante, o esposo dela é cadeirante, e nós falamos aqui do paralítico, né? E, Lucimar, você vai me permitir falar um pouco da história dele, né? Ele era normal, andava normal, e teve um assalto no trabalho dele, e então os assaltantes atiraram nele, atiraram na coluna. E ele então ficou paralítico, né? E depois disso ele teve muita revolta, né? Passou por muitos momentos de sofrimento. Mas a Lucimar é uma pessoa, gente, que eu falo que ela é um anjo na terra, né? E esse anjo na terra cuida desse rapaz até hoje. E às vezes ele fica resmungando, fica perguntando por que aconteceu isso com ele, né? Por que aconteceu isso com ele? Mas não seria melhor se ele perguntasse da seguinte forma: como eu passaria isso tudo sem a Lucimar? Não seria melhor ele fazer essa pergunta? Então, eu teria que passar, mas o pai foi tão maravilhoso que me mandou a Lucimar para cuidar de mim. Eu não estou sozinho, porque existem tantos paralíticos que não tem ninguém para cuidar, e ele tem. Então por uma provação? É para terminar um resgate? Que ótimo! Mas mesmo assim, ele está passando tudo isso ao lado de uma pessoa que cuida dele com muito amor e respeito. Então, o esposo da Lucimar só tem a agradecer a Deus, porque ele está passando pelos processos dele, sim, mas ele está passando ao lado de uma pessoa que é todo amor. Entendeu? Então, ele só tem a agradecer, Lucimar, tá? E lembrar que em espírito, quando dorme, ele pode ficar liberto todas as noites, né? Sair a andar pelas estradas da vida, né? No mundo espiritual que Jesus nos prepara para nós, que somos os batalhadores e os lutadores, que estão combatendo os nossos piores males e, ao mesmo tempo, assistindo aos outros com seus piores males. Então, que nós, então, pensemos que nós estamos a caminho de encontrar a nossa redenção. Mas para ir para este caminho de redenção, nós precisamos cuidar daquilo que vem para nós e ajudar o outro a cuidar também. Dar força para o outro. Porque quando toda essa encarnação passar, muitas coisas terão ido embora, né? Muitas coisas terão ido embora se foi uma encarnação proveitosa. E agora a gente entendendo que Jesus chama as pessoas,
E se ele me chamar? Segue-me. E se ele me chamar? Então, disse Jesus que quem o conhece escuta a voz dele. As ovelhas escutam a minha voz. Então, coloca o ouvido bem apurado para na hora que ele te chamar. Segue-me. Então, essa hora que nós estamos aqui estudando o Evangelho, é ele chamando, segue-me. Quando nós estamos lá na fraternidade trabalhando, é ele chamando, segue-me. Mas se eu ficar em casa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, uai. Então, né, ele chamou. Hoje é dia de reunião. Segue-me. Né? Então, nós sabemos que Jesus nos chama o tempo todo para a ação. Se tem uma pessoa que está precisando e foi você que foi chamado, ele chamou, segue-me. Então, saibamos ouvir a voz de Jesus. Ele nos chama para fazer obras e nós temos que ouvir o seu chamado. Não é por um acaso que o Wellington tem uma Lucimar. Não é por um acaso que a pessoa tem um parente que cuida dela. Não é por um acaso. Né? É alguém que decidiu cuidar. Decidiu. Ouviu o chamado. Cuida desta pessoa para mim. E você cuida. Esta pessoa vai passar muita dificuldade. Fica do lado dela. Fico. Este é o segue-me. Entendeu? Então, nós podemos fazer o nosso encerramento de hoje. E na próxima segunda-feira nós vamos estudar o capítulo 9, versículo 12. Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes, tá? E vamos ouvir a voz de Jesus no segue-me. Vamos também ajudar as pessoas a chegar até a ele, no paralítico de Cafarnaum. Vamos pedir a Jesus para nos ajudar, né? Para que a gente tenha força e coragem para encaminhar essas pessoas até a ele, né? Orar por elas. E Jesus tem sim o poder de perdoar os nossos pecados. E ele perdoa. Ele perdoa, infinitamente perdoa. Graças a Deus. Alexandre, hoje a fraternidade está fazendo 40 anos, você chegou agora, né? Lucas está fazendo 30 anos hoje e Ana Beatriz está fazendo 19 amanhã. Então, hoje é um dia de festa para nós. Agradecidos a Deus por ter juntado todos nós naquele lar, no lar de Maria Batista, né? E ter juntado todos nós aqui, neste equipamento que a tecnologia nos deu. Parabéns, Alexandre! Você hoje está fazendo aniversário também? Amanhã também é aniversário da Ana Beatriz, 19 anos, que ela vai fazer o pinguim do céu, pinguim de luz. Pinguim de luz tá linda, graças a Deus. Então, gente, muito obrigada a todos. Vamos encerrar, então? Muito obrigada, Alexandre. Eu também sempre estarei com você. Você foi muito importante para mim e ainda é. Que a paz do Cristo esteja conosco, iluminando cada vez mais a nossa consciência, acalmando o nosso coração, nos dando a certeza de que nada acontece sem que seja da vontade dele. Se nós estamos hoje em casa, é porque precisamos estar em casa. Jesus disse lá na frente, no capítulo 24, fique onde está. E nós vamos ficar onde estamos, enquanto for da misericórdia dele, enquanto for da vontade dele. E não nos preocupemos, tudo está em paz. Se eu hoje sofro, é porque amanhã
a redenção está chegando para mim, né? Após a tempestade, sempre vem a bonança, sempre vem a luz. Não há nada que perdure para sempre, nenhum mal perdura para sempre. Então, fiquemos em paz, fiquemos tranquilos. Esta vida de encarnado é para aprendermos as belezas do universo, para que um dia possamos estar lá. Senhor de infinito amor, nós vamos encerrar a nossa noite de estudos e de trabalho mental para praticarmos os ensinamentos que nós recebemos hoje. Amar ao outro, ajudá-lo na sua travessia, saber que o Senhor perdoa os nossos pecados, saber a hora que o Senhor nos chama, que nós estejamos prontos. Que assim seja. Um beijo no coração de todos. Fiquemos todos em paz.